pessoal, muito boa noite. Meu nome é Fernanda e sou analista de negócios do Sebrae em Blumenau. Quero desejar a todos uma excelente noite e convidá-los a curtir essa noite de inovação. Hoje trazemos aqui o workshop Oportunidade de Inovação para Micro e Pequena Empresa. O evento de hoje vai contar com a palestra Inovando no Mundo dos Negócios, com Camila Bardini, e também a participação dos empresários Daniela Sassi, diretora da empresa metalúrgica Bela Aliança, e Jean Henrique Ravenstein, proprietário da empresa Liebling Chocolates Artesanais. Desde já, o Sebrae agradece todos que se inscreveram e gostaria de lembrar que, ao final desse nosso encontro, teremos 15 minutos para interação. Então, deixe aqui no nosso chat suas perguntas. Desejo a todos um grande evento e aproveitem bastante. Camila, é com você. Obrigada, Fernanda, muito obrigada mesmo. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui nessa noite falando com vocês sobre um tema que eu gosto tanto. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre inovação, hoje é dia de pensar um pouquinho fora da caixa. Peguem seus lembretes aí, suas cadernetas, anotem muito, porque a gente vai trazer algumas ideias, algumas possibilidades aqui para vocês levarem para o dia a dia de vocês no negócio. Então, eu vim aqui falar sobre inovação no mundo dos negócios, mais especificamente eu vou falar um pouquinho de inovação em pessoas, porque, de fato, inovação está dentro das nossas cabeças, está na nossa forma de pensar, de agir, de se comportar. Ela é oriunda a partir disso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre casos diários que vocês vão poder estar desenvolvendo aí. Então, se você já ouviu falar muito sobre inovação, que o seu negócio precisa inovar, mas não sabe muito bem como fazer isso, por onde começar, quais são essas práticas a serem realizadas, peguem o papel, a caneta aí, que nessa noite a gente vai ter muita informação mesmo, possibilidades que vão, de fato, te ajudar a lidar melhor com todo esse cenário atual que a gente está vivendo, todos esses desafios, essas mudanças, essas transformações. E aí a gente vai mostrar alguns caminhos para vocês, né, trazerem essa inovação para o negócio de vocês de forma mais criativa para, de fato, entregar mais valor. Bom, me apresentando aqui rapidamente. Eu sou a Camila, pessoal. Eu sou designer e facilitadora de processos criativos. Então, eu, por algum tempo, atuei aí com algumas experiências na área de projetos de produtos, não muito contente com o que eu vinha desenvolvendo, eu busquei mais cursos, mais especializações, acabei focando num mestrado em economia criativa que ampliou muito a minha mente e o meu leque de possibilidades. Depois disso, e de algumas experiências como pesquisadora também e tudo mais, acabei migrando para um contexto da consultoria e do empreendedorismo também. Eu já havia empreendido antes e voltei para esse mundo que eu gosto muito. Então, hoje tenho aí uma consultoria de inovação, que é a Dream Inovação. Então, a gente atua muito no nosso dia a dia, ajudando negócios e pessoas a se desenvolverem com práticas para inovação, justamente com esse objetivo da gente conseguir entregar aí para o mercado, para os nossos clientes, parceiros e demais stakeholders muito valor mesmo diante de todas essas transformações. A gente fala muito do digital no nosso dia a dia, da nossa transformação digital que a gente vem passando aí, principalmente com todo esse cenário, todo esse contexto. E basicamente hoje eu me divido um pouquinho entre a consultoria, né, entre o mercado, mas também em instituições de ensino. Então, eu também sou professora de pós-graduação, onde eu atuo também com algumas disciplinas na área de inovação. Então, dúvidas, pessoal, a gente vai abrir ali no final, o que tiverem de perguntas, questionamentos sobre essa área, sobre modelagem de negócio e como a gente trazer inovação para esses modelos de negócios, fiquem super à vontade, que a gente vai poder aqui estar trocando muito e também levando possibilidades aí para vocês realizarem isso no dia a dia de vocês. Mas eu não vim aqui para falar de mim, né? Não vim aqui só para falar de mim. Temos aqui alguns clientes da Dream Inovação que a gente atua, que a gente vem ajudando de fato a levar essas práticas para inovação no dia a dia. Pode passar, por favor. E eu queria falar mesmo com vocês, principalmente
principalmente sobre esse nosso grande tema. Queria começar falando um pouquinho que inovação não é algo muito natural, eu poderia dizer que é antinatural, porque a nossa mente, de fato, ela não está muito preparada para mudar, se transformar o tempo todo. Toda vez que a gente precisa fazer isso, a gente precisa sair um pouquinho da zona de conforto. A nossa mente, eu vou contar para vocês que, de fato, ela é preparada para conhecer, reconhecer e também repetir alguns padrões. E quando a gente acaba fazendo isso, essas repetições, esses reconhecimentos, a gente cria alguns caminhos neurais e acaba reforçando esses caminhos na cabeça. Vou perguntar aí para vocês pensarem e refletirem. Poxa, quem aqui nunca pegou, sei lá, um caminho no trabalho num sábado ou num domingo, num dia que não precisava ir trabalhar? Comigo já aconteceu algumas vezes, alguns caminhos aí que eu já tenho programados em mente. E isso que a gente fala, né, do piloto automático, já ter isso muito arraigado, é justamente o movimento que o nosso cérebro faz aí das nossas práticas do dia a dia e do que a gente vem realizando. Então, de fato, o fazer diferente, mudar, experimentar algo novo, exige, de certa forma, um nível de consciência, um nível de esforço, eu diria, diferente. E hoje, aqui, um dos meus grandes objetivos que eu teria aqui para conversar, para trocar com vocês, é justamente trazer um pouquinho mais de conteúdo que vai levar essa consciência para vocês. De quais caminhos, de fato, a gente precisa fazer para desligar um pouquinho essa nossa mente desse piloto automático, desses padrões, né, que a gente acaba tendo, e para que a gente consiga, de fato, arriscar de maneira calculada, que é o que a gente chama de risco calculado, a gente consiga mudar um pouquinho. E a partir dessas mudanças, a gente consiga entregar mais valor e inovar. E aí, o que eu quero trazer para vocês sobre a palavra inovação, que nada mais é do que a gente conseguir entregar algo que é novo, algo que é diferente, aprimorar algo que já existe, né? Enfim, fazer o novo, fazer o diferente, mas aquilo precisa ter percepção de valor, precisa agregar valor na vida das pessoas e a gente precisa comercializar isso, né? A gente precisa fazer que essas inovações rodem e tenham valor percebido no mercado. Senão a gente acaba criando mais invenções do que inovação se a gente não tem essa percepção de valor. A gente muitas vezes acaba sendo só criativo e não inovando. Então, inovação, se eu pudesse trazer para vocês, é justamente essa entrega de coisas novas, mas que tenham valor percebido, que agreguem no mercado, tá? E aí, com essas inovações, a gente entende que a gente consegue ter um mercado, ter um negócio mais competitivo, né? Tendo em vista outros negócios que acabam seguindo muito essas questões, esses padrões neurais que a gente acaba tendo, que é natural do ser humano. E aí, dentro desse contexto, eu trago que o mundo, pessoal, ele está VUCA. VUCA, se eu contar para vocês, é uma palavrinha originada lá do ambiente militar, lá da década de 1900 e bolinha. Veio lá do ambiente de guerra, de fato, tá, pessoal? Só que ele vem sendo muito comparado com o ambiente de negócio que a gente vem vivendo aí nos últimos anos. Por que ele vem sendo comparado com o nosso ambiente de negócio? Porque, de fato, essas quatro letrinhas, elas significam muitas características, muitas qualidades que a gente vive aí no nosso mercado atualmente. Então, VUCA significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, lá nos tempos de batalha, de guerra, né, a gente percebia que o pessoal ia para campo com um plano traçado, eles tinham um pré-planejamento, só que quando eles chegavam lá, o cenário mudava completamente. Ou seja, de acordo com a estratégia do time alheio também, as coisas precisavam ser ajustadas, ser aprimoradas. E aqui no mundo dos negócios a gente tem a mesma coisa. A gente tem nossos concorrentes, a gente tem todo o movimento que acontece do mercado de trabalho em si, da economia, da política, e que acaba trazendo muito isso para o mundo dos negócios. Então, o que significam essas quatro palavrinhas? Primeiro, volatilidade. O nosso mundo dos negócios ele está muito volátil. O que significa isso? Volatilidade vem lá da química, que é a mudança de um estado para o outro, do líquido para o gasoso, ou seja, essa maleabilidade, essa volatilidade, essa mudança
que hora é uma coisa e daqui a pouco já é outra. Então, isso é volatilidade, pessoal, e a gente tem muita volatilidade no ambiente de negócio atualmente. Segundo ponto aqui para completar o nosso VUCA, incerteza, pessoal. O mercado ele está muito incerto. Algumas coisas que funcionavam ontem, hoje a gente sabe que não funcionam mais. Uma palestra como essa que em algum momento poderia ser em um ambiente físico, num auditório, hoje a gente sabe que a gente está fazendo num modelo diferente, cada um aí em um local, com distanciamento físico e tudo mais. Então, para isso, a gente tem incerteza em vários e vários aspectos. Eu trouxe aqui um exemplo, mas isso serve para muita coisa no mercado de trabalho hoje. Junto da incerteza, a gente também tem complexidade. Com a introdução da tecnologia aí na nossa era digital, a gente começa a ter interdependência entre as coisas e a gente começa a cada vez mais elevar o nível de complexidade também na resolução dos nossos desafios. E por último, e não menos importante, a gente tem aí um mundo VUCA que também é ambíguo. O que significa ambiguidade, né? Então, a gente não tem muita certeza, hora pode ser um caminho, hora pode ser outro. E para isso, eu trago para vocês aqui 4 vacinas, eu diria, contramedidas, para que vocês possam aí, como empresários e empreendedores, lidarem com esse mundo VUCA aí atualmente que a gente se encontra. Então, para um mundo que é muito volátil, que fica mudando o tempo todo, a gente pede que se haja com agilidade, pessoal. O que é agilidade? É fazer o movimento certo na hora certa. Agilidade muitas vezes é confundido com rapidez, mas é bem diferente. Se a gente for rápido demais, muitas vezes a gente não consegue ser certeiro, ser assertivo. E a agilidade, ela pede justamente isso. O movimento certo na hora certa, ele pede uma análise prévia, mas um time muito, mas muito apurado. Para incerteza, a gente traz aqui a informação. Com a era digital, a gente tem um mar de dados onde a gente pode aproveitar de tudo isso para que a gente reduza as incertezas. Então, quanto mais informação a gente buscar, de entender o que está disponível no mercado, como a gente pode se desenvolver, como a gente pode resolver esse problema, como a gente pode inovar, o que os nossos clientes estão buscando, estão querendo, qual a necessidade existente, ou dos nossos concorrentes também, a gente traz informação para tudo isso e reduz essas incertezas. Então, informação é um tópico muito importante. Junto disso, a gente tem complexidade. Então, num mundo que é muito complexo, digital e interdependente, a gente precisa muitas vezes se reestruturar. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa criar novos sistemas para conseguir lidar com essa complexidade que principalmente o mundo digital aí ele nos apresenta. E a ambiguidade, que é onde traz a possibilidade de ser um caminho ou outro, onde a gente não sabe, onde a gente tem essa incerteza, o mundo nos pede experimentação. Então, esses são os 4 elementos aqui que compõem esse mundo VUCA que a gente está vivendo, e eu trago aqui para vocês essas 4 dicas de contramedidas que vocês podem aí estar utilizando no dia a dia de vocês para lidarem com todas essas transformações. Junto disso, pessoal, eu trago um ponto bem importante, onde a gente fala que tudo parte da nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar, ela pauta tudo que a gente realiza, os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas práticas. E aí a gente fala de modelo mental fixo e de crescimento. Existe uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela entendeu muito bem sobre os tipos de mentalidade de nós aqui, seres humanos. E aí ela definiu que existem 2 tipos de mentalidade, pessoal. Mentalidades voltadas para um contexto mais fixo e voltadas para um contexto mais de crescimento. A gente vai conhecer a seguir o detalhamento de cada uma. Aqui nós temos no nosso dia a dia desafios, obstáculos, muito esforço, crítica e também sucesso aí da gente como pessoa, da gente como profissional. Olhando para esses 2 lados aqui do mindset fixo e mindset de crescimento, ou seja, da nossa forma de pensar, da nossa mentalidade, a gente tem de um lado o mindset fixo, aonde
quais são as características que compõem pessoas que têm esse mindset? Muitas vezes a gente encontra pessoas que buscam evitar desafios e não enfrentá-los. Elas desistem facilmente quando a gente encontra algum problema, quando a gente não consegue resolver alguma coisa. Essas pessoas, elas também têm comportamentos que enxergam o esforço como algo ruim. Acham muito ruim, acham muito difícil realizar algum tipo de esforço para fazer uma entrega. Essas pessoas também, elas acabam ignorando os feedbacks. Muitas vezes a gente passa algum feedback construtivo, que é negativo muitas vezes, mas é muito útil, que é necessário. E elas acabam ignorando, levando para outro lado também e não recebendo isso como possibilidades para evoluir. E também eu trago aqui mais uma característica, que essas pessoas, elas se sentem ameaçadas pelos sucessos dos outros. Então, muitas vezes elas acabam não acreditando no seu próprio potencial. Então, essas pessoas com mindset fixo, elas acabam se acomodando um pouco mais, querendo ficar naquela zona de conforto, naquela mesmice, acabam se confortando de fato com aquilo que elas estão entregando, que estão desenvolvendo. Muitas vezes acabam falando, poxa, mas se isso que eu fiz deu certo até agora, eu vou continuar fazendo. Porém, a gente sabe que no mundo que a gente se encontra hoje, não dá mais para a gente ficar parado ali, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia o tempo inteiro. E aí eu parto para um mindset de crescimento que existe hoje e que é muito pedido, pessoal, que seja de fato desenvolvido. Pessoas com mindset de crescimento, elas querem abraçar esses desafios, elas persistem nas dificuldades, muitas vezes não dá certo uma vez, não dá certo na segunda, e elas vão, realmente perseveram naquilo, acreditam na ideia e seguem para entregar o melhor. Elas percebem que o esforço é um caminho para a excelência e é importante, faz parte da jornada. Essas pessoas também, elas compreendem que é possível aprender com as críticas. Então, receber críticas construtivas, receber feedbacks construtivos é muito, mas muito importante, faz com que a gente continuamente cresça, continuamente se desenvolva e consiga aí evoluir para se tornar um profissional, uma pessoa melhor. E também essas pessoas, elas encontram lições e inspiração no sucesso dos outros. Então, elas ficam muito felizes com o sucesso alheio e trazem isso como uma inspiração de vida. Então, essas pessoas, pessoal, eu quero trazer para vocês que elas atingem níveis atingem níveis mais altos de sucesso, tá? Então, assim, se me perguntar, Camila, poxa, será que eu tenho mindset fixo ou de crescimento? Ninguém tem o mindset totalmente fixo, tá, pessoal? Ou totalmente de crescimento. Geralmente, a gente tem algumas características dentro de cada um deles. O importante é que vocês entendam que o mindset de crescimento vai levar vocês além. Vai conseguir fazer com que vocês desenvolvam vocês como profissionais, empreendedores, empresários aí, e também o negócio de vocês. Então, olhem para esses aspectos do mindset fixo, vejam se tem características aí que vocês percebem no dia a dia de vocês, das pessoas que trabalham com vocês, e tentem migrar para o desenvolvimento de um mindset de crescimento, que olha mais para esses aspectos que estão mais relacionados a um sucesso e à entrega de bons resultados. Junto disso, pessoal, eu quero trazer 2 pontos aqui para vocês. O que são as hard skills e as soft skills? Pessoal, as hard skills nada mais são do que os conhecimentos técnicos. E as soft skills a gente chama daqueles conhecimentos comportamentais que a gente acaba desenvolvendo ao longo do tempo. Vou contar um pouquinho mais para vocês nos próximos slides. Pessoal, dentro das hard skills, que são esses conhecimentos mais técnicos, é onde a gente tem metodologias, práticas, processos, conteúdos que são mensuráveis e a gente consegue aprender para entregar mais valor. Hoje vem se dizendo muito aí no mercado de trabalho que as pessoas são mais contratadas pelas suas soft skills, que são os seus comportamentos, ao invés de suas hard skills. Porque, de fato, a gente consegue aprender, a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muito conhecimento técnico. E aí,
vem as soft skills, que são os comportamentos, pode passar, por favor, que são os comportamentos, as nossas orientações mais sensitíveis, perceptíveis, as nossas experiências que a gente cria, que são orientadas muito às nossas práticas, ao nosso viver do nosso dia a dia. Então, hoje a gente precisa desenvolver aí soft skills, que são esses comportamentos, para a gente conseguir chegar em negócios que vão permitir a inovação, que vão conseguir entregar mais valor. E aí eu quero começar a falar um pouquinho mais para vocês sobre o comportamento de gerir e de empreender. O que é de fato isso, né? E aonde a gente vê isso no nosso dia a dia no trabalho? Bom, se eu falasse para vocês sobre gerir, eu estaria falando sobre algo mais estrutural, algo que a gente acompanha quando a gente faz a gestão das nossas coisas, das nossas atividades, produtos e serviços. A gente não consegue gerir nada, tá, pessoal, que não existe. Então, quando a gente fala de gerir, serve justamente falar de tirar performance, né, fazer com que as coisas funcionem muito bem, aquilo que já está aí na nossa mesa, aquilo que já está em pauta aí no nosso negócio, que são previsíveis, que a gente tem controle e que de fato estão aí na nossa mão. Agora eu vou para outro lado e quero trazer um pouquinho mais sobre empreender. Quando eu falo de empreender, eu falo muito de uma virada de chave nesse ponto. Porque a gente começa a construir coisas que ainda não existem quando a gente adota esse comportamento do empreender. Então, para a gente gerir, a gente precisa de determinados comportamentos e conhecimentos, as soft skills e hard skills, que eu passei aqui rapidamente para vocês. E quando a gente fala de empreender também. Então, nos dois casos, a gente utiliza aí das nossas hard e soft skills. Em um caso como empreender, por exemplo, nós pensamos em coisas novas, ideias, soluções que ainda não foram para o mercado, não foram testadas. E gerir nada mais é do que pegar essas soluções, essas ideias que a gente colocou e fazer que, de alguma maneira, elas possam entregar valor, performar, se perpetuar e fazer, de fato, a gestão disso. Ah, Camila, mas existe um melhor que o outro? Preciso utilizar mais um ou mais outro? Não, pessoal, mas sim, de fato, o que está mais adequado ao seu contexto, o que o seu negócio vem pedindo. E aí, nesse ambiente VUCA que eu apresentei inicialmente para vocês, que a gente sabe que tem muitas transformações, o que de fato tem se pedido é que a gente tenha clareza que em alguns momentos nós precisamos, né, olhar mais para esse viés do gerir, da gestão, e em outros momentos que pedem mais provocação, mais voltado para o empreender, mais voltado para a entrega de novas soluções, novas experimentações. E aí, de fato, esse conceito do empreender, ao invés do gerir, ele fica mais adequado para essas novas possibilidades. E isso, pessoal, eu trago aqui para vocês, que pode acontecer tanto por necessidade, ou seja, vocês entendem que algo no dia a dia de vocês não está mais funcionando perfeitamente e vocês precisam inovar, precisam trazer esse comportamento de novas ideias, do empreender, ou seja, também porque você tem aquele feeling, as coisas estão funcionando, né? Tudo está acontecendo da mesma maneira, mas você tem aquele feeling de, poxa, eu acho que se eu desenvolver uma nova possibilidade, que uma nova ideia, se eu mudar, ajustar aqui, pode ser que eu tenha uma nova oportunidade, uma melhor possibilidade aí de conseguir entregar mais valor para o meu cliente e automaticamente atingir melhores resultados para o meu negócio. Então, pessoal, movimentos de gerir e empreender. Gerir com coisas já existentes, a gente faz a gestão e tem controle disso. E empreender vem muito desse comportamento de desenvolver coisas novas, de trazer inovações aí para o mercado. Junto disso, eu trago aqui dois pensamentos muito importantes, o pensamento causal e também o pensamento efetual. Então, pessoal, esses pensamentos, eles vieram lá de uma pesquisa, em inglês, inclusive, os termos são, mas que traduzindo aqui para vocês,
ele vem com uma pesquisa que aconteceu aí com empreendedores e gestores. Então, eu falei de gestão e desse comportamento empreendedor, e eu trago aqui o Causal e o Efetual, que justamente pesquisou essas práticas de gestão e de empreendedorismo dentro dos negócios. E aí eles entenderam, dentro desse viés, que a gente tinha duas possibilidades. O pensamento efetual, ele está muito ligado à forma que a gente gere e desenvolve aí o nosso modelo de negócio, faz a gestão e todo esse controle. Já o pensamento causal é tudo aquilo que de fato é orientado a dados, a fatos, a esse retrospecto, e a partir disso a gente consegue inovar e entregar mais valor. Então a gente sai de um pensamento que é um pouco mais previsível e pede por algo mais estruturado, de segurança, que é o causal, e vai para um pensamento efetual que justamente fala muito desse empreender, desse construir inovação que eu comentei com vocês. E aí, pessoal, eu trago aqui: é certo ou é errado? Causal ou efetual? Qual a gente precisa utilizar? O que a gente deve fazer? Tem que ser um ou tem que ser outro? E aí, pessoal, o mundo que a gente vive com todas essas transformações, eu trago para vocês que é importante a gente viver ambos os pensamentos. O pensamento causal, ele é muito importante para a gente gerir, fazer o nosso negócio performar com aquilo que a gente já tem em mãos, mas a gente não pode, indiscutivelmente, deixar de utilizar também o pensamento efetual, que esse é pensamento que faz com que a gente mude as rotas, que a gente experimente, que a gente desenvolva novas soluções, novas possibilidades aí dentro do nosso negócio. Então é importante que essas novas ideias, elas sejam expressadas, colocadas em práticas, para que aí sim a gente possa fazer o nosso papel de gestor aí, fazer toda a gestão desse negócio e, de fato, perpetuar e conseguir entregar valor de forma constante para os nossos clientes. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para vocês de qual pensamento escolher entre gerir, entre empreender, entre causal, entre efetual, eu diria que os dois. Eu diria que vocês precisam escolher os dois em momentos adequados aí dentro do negócio de vocês. E aí, para ajudar mais ainda vocês a levarem esse espírito para o negócio de vocês, de inovação, de experimentação, de novas ideias e novas possibilidades, eu quero trazer aqui para vocês 5 princípios do pensamento efetual, que é esse pensamento mais voltado para empreender essas novas ideias, ter esses novos experimentos aí dentro do negócio de vocês. Então, eu trago aqui, pessoal, 5 princípios que falam do pássaro na mão, da perda tolerável, da colcha de retalhos, da limonada e do piloto de avião. Eu sei que nesse momento vocês devem estar pensando, mas o que significa isso? É uma metáfora muito interessante que eu vou contar mais detalhes para vocês agora. Então, primeiro princípio. Pode passar, por favor. Princípio do pássaro na mão, pessoal. Esse é um dos princípios que eu mais gosto, porque ele fala muito de realidade. Então, ao invés de a gente ficar olhando aí para outros pássaros que estão voando, outros negócios, Google, Facebook, muitas vezes querer encaixar uma realidade que às vezes não cabe na nossa. Eu gosto muito desse princípio porque ele traz esse olhar para o que a gente tem de fato na mão. Então, pássaros na mão. O que a gente tem de fato na mão aqui que a gente pode utilizar para desenvolver novas possibilidades de melhorias para o nosso negócio? E a gente tem algumas perguntas aqui que direcionam isso. Por exemplo, quem é você? Ou seja, o que você sabe, o que você domina nesse mercado que você está atuando? Depois, quem você conhece? Ou seja, você conhece os seus concorrentes? Você conhece o mercado, o seu cliente? Você conhece parceiros? Quem são as pessoas ou até mesmo instituições que podem te ajudar a crescer e a entregar melhores resultados aí no seu dia a dia? Pode ser o Sebrae, existe algum programa, existe alguma outra coisa, um colega, um parceiro, um fornecedor que pode te ajudar a desenvolver novas coisas? Quem? Quem são essas pessoas? E por último, o que você de fato tem? Ou seja, quais são os recursos, as possibilidades que temos disponíveis em nossas mãos para que a gente consiga fazer isso? Então, sabendo dessas 3 questões, a gente tem um norte bem importante para começar a aplicar aí novas possibilidades no nosso dia a dia. Vamos lá para o segundo princípio, que é a perda tolerável.
Pessoal, esse princípio ele é muito simples e muito básico. Ele fala sobre o risco calculável. Então, muitas vezes, a gente acaba arriscando demais e são perdas que não poderiam ser toleradas no nosso negócio. Então, aqui fala de trazer um pouquinho de segurança também para esse movimento da inovação. Então, toda vez que a gente olhar para uma nova ideia, para uma nova possibilidade, a gente precisa calcular e medir. Eu tenho uma perda tolerável nessa ação que eu estou desenvolvendo, nessa atividade? Sim ou não? E aí a gente precisa enquadrar em algo que, de fato, né, tem esse risco calculado. Vamos para o nosso terceiro princípio. Colcha de retalhos, pessoal, uma metáfora que eu gosto muito e que faz muito sentido no nosso dia a dia. Quando a gente fala da colcha de retalhos, nada mais é que a minha capacidade em me conectar a um ecossistema, me conectar com outros players, outros profissionais, outros negócios também, que podem me ajudar a construir essas coisas novas no meu dia a dia e com o meu empreendimento. Então, como é que eu posso desenvolver essas coisas novas me conectando com essas outras pessoas, para que eu possa, de fato, me desenvolver e aprender mais rápido com um caminho que outras pessoas já trilharam, com recursos que já existem no mercado, que já foram utilizados, que já deram certo, que já tiveram bons resultados aí para outros negócios e que a gente pode trazer para o meu também. Então, é sair muito daquela mentalidade fixa que eu apresentei anteriormente para vocês, de defesa, de proteção, de ficar ali no conforto, no quentinho, naquele mesmo movimento de sempre, e começar a se abrir, a se ampliar, a se conectar com outros players aí no mercado para a gente conseguir, né, desenvolver cada vez mais o nosso negócio. E aí vamos para o próximo princípio, que fala da limonada, pessoal. Então, nada mais é do que a gente conseguir transformar aqueles desafios, aquelas contingências em oportunidades. Então, a gente sabe que muitas vezes, e a pandemia foi um exemplo disso, muitas vezes a gente consegue tirar oportunidades de momentos bem desafiadores, onde num primeiro momento a gente pensa, cara, ferrou, não sei o que fazer, mas tu vai lá, persevera, e aí aquela brincadeira, né, aquela metáfora, poxa, se a vida te der limões, faça limonada, faça limonadas. Então é a nossa capacidade de criativamente tirar melhor proveito das situações que são nos colocadas, que são nos impostas de fato, né? E aí, pessoal, olhando para o negócio de vocês, de fato, eu quero que vocês comecem a refletir para o que tem ao redor dele, o que já está disponível aí, que vocês podem tirar melhor proveito, experimentar para entregar mais valor para os clientes de vocês. O que vocês podem mudar no negócio de vocês, aprimorar? Existe alguma coisa que vocês já perceberam que os clientes de vocês vêm pedindo, alguma coisa que o concorrente de vocês vem fazendo, que você também pode se inspirar para fazer diferente, mas adaptar para o seu modelo de negócio? Então, é começar a estruturar essas ideias com os recursos disponíveis que a gente tem e, pessoal, de fato, tá? Colocar em prática e ver como que elas podem entregar valor e gerar melhor resultado aí no dia a dia de vocês. E vamos para o nosso último princípio aqui, que é um princípio que eu gosto muito também, que fala do piloto de avião. Pessoal, quando a gente fala aqui do piloto de avião, nada mais é do que a nossa capacidade de se adaptar a essas diversas coisas que acontecem, mas em tempo real. Então, a gente sabe, vocês sabem como é ser empresário, como é ser um empreendedor. Então, muitas vezes uma ideia nova que a gente quer colocar aí no mercado, às vezes a gente coloca, a gente consegue experimentar, mas a gente passa por um processo de certa forma caótico, né? Porque a gente não está copiando, a gente está criando algo novo, a gente está entregando valor para resolver algum problema que ainda não foi resolvido. Então a gente passa por esse processo e é normal, e essa metáfora do piloto de avião, ela nos fala muito disso, porque, poxa, se a gente está pilotando um avião, se a gente está pilotando um negócio, vão aparecer tempestades, ventos, vai ter um furacão, o que for, mas a gente que está ali pilotando, a gente precisa mudar a rota, a gente precisa se adaptar. Poxa, sobe a altitude, desce, pousa se necessário. Então, é a nossa capacidade de ter essa sensibilidade diante das situações do dia a dia
e continuar entregando valor sem desistir, pensando em novas possibilidades, para que faça com que a gente perpetue aí o nosso legado e consiga chegar naquele nosso destino, para que a gente cumpra os nossos objetivos. Então, aqui nesse caso, eu trago para vocês que a gente precisa estar muito sensível ao ambiente, a tudo que está acontecendo, para a gente conseguir controlar aí o máximo possível e chegar no nosso destino desses nossos negócios. E aí, ó, falando ainda um pouquinho do piloto automático, eu trago para vocês trouxe aqui para vocês, né, sobre pensamento causal, pensamento efetual, hard skills, soft skills, o mindset fixo, mais fechadinho, o mindset de crescimento que a gente precisa ter, né? E a gente sabe dessa necessidade de inovar no mercado de trabalho. Eu quero enfatizar aqui para vocês que a gente precisa sair desse piloto automático. A gente precisa ter aquele piloto lá que se adapta, né? Que está sensível às oportunidades. Então, a dica aqui para vocês é saiam desse piloto automático e, de fato, analisem o negócio de vocês, o mercado de vocês, coloquem tudo isso em prática. Tá? O negócio, de fato, ele precisa ser analisado, a gente precisa parar e compreender tudo isso. Tudo que tem disponível ao meu redor que pode me ajudar agora, nesse momento, com os recursos que estão aí disponíveis a fazer algo novo, a entregar algo diferente para o meu empreendimento, a fazer tudo isso calculando os riscos, ou seja, não colocando todo o meu negócio em jogo, mas sim um pouquinho aqui hoje, amanhã mais um pouquinho, a gente vai experimentando, a gente erra, a gente aprende muito nesse processo, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo esses resultados e conforme as coisas vão mudando, o mundo vai mudando, a gente vai se adaptando também. Então não deu para a direita, vamos para a esquerda. E aí com isso, pessoal, vocês vão criando de fato hábitos, tá? Para fazer isso recorrentemente, que é o que a gente também chama de cultura de inovação. É com recorrência desenvolver esses comportamentos, essas ideias, esses experimentos, para que a curto, médio e também a longo prazo, vocês de fato tenham mais chances aí de manterem os negócios de vocês mais competitivos no mercado. Quero fazer o meu fechamento aqui, que eu escuto muito sobre isso. Camila, mas e o medo? O que de fato eu faço com isso, né? Que às vezes me bloqueia e me trava tanto. Então, pessoal, às vezes o medo, ele de fato é um impeditivo no mundo dos negócios para a gente que quer colocar os nossos projetos na rua, experimentar novas possibilidades. Às vezes a gente eu sinto, sabe, que a gente foi muito criado para querer só acertar, para errar o mínimo possível. E é meio que da natureza, assim, do ser humano. A gente não gosta, às vezes, que as coisas deem errado. Mas, pessoal, com o mundo que a gente tem vivido, que tem mudado o tempo todo, a tendência é que a gente precise cada vez mais, num curto espaço de tempo, estar fazendo essas entregas novas. E essas entregas novas, elas passam por um processo de alguns tropeços. Então, é natural que, às vezes, a gente tenha medo de tropeçar e a gente acaba se bloqueando por isso. Mas a consciência da gente colocar um pouquinho mais de coragem e superar esse medo e fazer com que a gente passe por essa jornada de transformação é muito incrível e precisa ser muito maior do que esse medo sempre. Então, esses princípios que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês utilizem e não fiquem com medo de utilizar, não. Eu quero que vocês imponham um pouquinho de coragem e tragam para a consciência de vocês que pode ter alguns tropeços sim, vocês vão errar, mas vocês vão aprender muito. E com isso, vocês vão criar uma musculatura e vão conseguir a longo prazo aí entregarem melhores resultados. E aí, para fechar aqui, pessoal, eu trago para vocês que a gente preza no mundo dos negócios por uma inovação que é mais evolutiva e menos revolutiva. Às vezes a gente fala de inovação como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Como se não tivesse possível de ser realizado aí no meu negócio, independente do tamanho. Então, pessoal, o que eu trago para vocês é que inovação, ela pode acontecer de forma pequena, de forma simples. Às vezes envolve tecnologia,
mas às vezes não envolve, então ela não depende de tecnologia. De fato, a gente precisa passar por um processo evolutivo aí no nosso dia a dia para todo dia experimentar essas coisas novas, entregar mais valor e passar por esse processo. Então, é isso que de fato eu espero que vocês façam, tá, pessoal? Eu quero que vocês levem esses princípios, essas metáforas aí para a vida de vocês e tenham muito, mas muito sucesso aí nessa jornada de inovações, de transformações e de novas possibilidades que a gente tem aí no mercado de trabalho. Eu agradeço de coração aí pelo tempo disponível de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho se tem perguntas, o que rolou aí no chat. Eu tô curiosa para saber, a Fernanda já vai me contar. E eu vou chamar a Fernanda porque ela tem algumas informações que complementam muito a minha fala, né, Fernanda? Então, a gente tem aí no mercado, pessoal, inúmeros players que podem ser parceiros nossos aí no nosso negócio, como o Sebrae, por exemplo, que podem ajudar vocês a materializar, levar um pouquinho mais de inovação para o negócio de vocês. A Fernanda vai vir aqui agora contar um pouquinho mais sobre isso para a gente, né, Fê? É isso aí, Camila, parabéns pela tua apresentação. Realmente a inovação é um tema fantástico e falando de oportunidade, mindset de crescimento, evolução, eu quero falar um pouquinho sobre o programa Sebrae Tech. É uma das soluções do Sebrae voltada para consultoria na área de design, qualidade, sustentabilidade e tecnologia, e ainda assim tem uma vantagem que essas consultorias elas são subsidiadas pelo Sebrae com 70%, ou seja, as empresas pagam apenas 30% na contratação dessa consultoria. Existem mais de 250 tipos de consultorias do Sebrae Tech que você pode contratar para a sua empresa e gerar melhores resultados. Alguns exemplos aqui: identidade visual, melhoria de processo, laudos na área de segurança do trabalho, certificação, o selo ABVTEX para as empresas do segmento têxtil, enfim, são inúmeras oportunidades que você tem para o seu negócio. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o Sebrae Santa Catarina atendeu mais de 5.300 empresas em 920 projetos, ao todo durante o ano de 2020. E agora, em 2021, o Sebrae já está contratando essas consultorias para as empresas. Por isso, vocês, empresários que tenham interesse em contratar essa consultoria para o seu negócio, procure a agência de atendimento da sua cidade ou da sua região e converse com nossos analistas de negócios e contrate essa consultoria. Você vai ficar muito satisfeito com o resultado. Agora, falando um pouquinho da experiência de utilizar o Sebrae Tech, eu quero convidar aqui os nossos empresários, né, a Daniela e o Jean, para que eles contem um pouco para a gente de como foi a experiência deles em utilizar o Sebrae Tech nos seus negócios. Vamos começar com a Daniela primeiro e depois eu passo a palavra para o Jean, né, com vocês. O teu microfone está fechado, Dani. A gente não é acostumado com live, né? Então vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela Carolina Tambosi Sassi. Eu sou diretora da Metalúrgica Bela Aliança aqui de Rio do Sul. A nossa empresa ela foi criada em 1995 e a partir de 99 ela começou a ser gerida somente por gestão familiar e está até hoje. A gente está no mercado há mais de 20 anos, trabalhamos no ramo de fundição de alumínio e bronze, polias, volantes, matrizes de prato de papelão, buchas, churrasqueiras, placas comemorativas, então são diversos produtos dentro dessa área de alumínio e bronze. Ano passado, em 2020, a gente participou de um plantão durante a pandemia, aonde a gente compartilhou algumas dores da nossa empresa. Naquele momento foi muito oportuno, porque diante do cenário, de tudo que estava acontecendo, empresas fechando, querendo ou não, o comércio, estava tudo travando, foi muito bom para a gente ter esse plantão, porque a gente pôde pensar em algumas melhorias para não sentir esse impacto. Então, foi então que a gente conheceu o Sebrae. E por intermédio do Sebrae, a gente foi para o Sebrae Tech, aonde conseguimos 70% de subsídio para a execução de muitas ações que, para a gente, na época, foi as melhores estratégias que a gente assim, pensou em adotar para a empresa. Então, primeiramente, a gente fez uma consultoria consultoria em marketing, para toda essa parte de inovação, que nem a Camila comentou. A gente teve mais ou menos uns 2 meses
desse primeiro projeto, né, dessa consultoria. Ali a gente fechou muito assim, ó, em plano de marketing para a empresa, plano de ação, a gente pesquisamos muito sobre mercado, atuação de clientes, aonde a gente queria chegar, qual ia ser o nosso plano de ação, aonde a gente queria alcançar. A gente definiu muito os objetivos da empresa, qual era o mercado que a gente queria atuar. Criamos uma logomarca que a gente não tinha, fizemos um esboço de site, criamos frase de impacto para a nossa empresa. Então, tudo a partir desse primeiro ponto, né? Então, para nós foi muito bom isso, porque foi um olhar de fora. A gente fica tão focado na nossa empresa que a gente não vê pequenas coisas, pequenas mudanças que podem nos auxiliar. Então, a partir dali, a gente foi para o segundo projeto, que foi uma consultoria de depósito de patente. Na primeira parte do marketing, a gente chegou numa fase de querer criar alguma coisa. E foi aonde a gente chegou no segundo projeto do Sebrae Tech e fizemos o depósito de patente. Essa é uma parte um pouco mais demorada, porque são várias etapas, mas está encaminhado, já está andando. Então, a gente fez uma criação, uma inovação, entramos, né, com um pedido de invenção, junto com o Sebrae Tech, de um disco de frituras em geral. Até a gente fala que é um disco de fritar peixe, mas a gente usa para tudo quanto é tipo de fritura. Então, essa foi o segundo ponto. E o terceiro projeto que a gente teve junto com o Sebrae Tech foi a criação do nosso site. A gente não tinha site ainda, então a gente criou um site, criamos perfil no Facebook, criamos perfil no Instagram, e a partir dali a nossa empresa começou a ficar um pouco mais conhecida. Eu sei que é uma coisa que vai demorar agora um pouco para a gente ter o resultado. Por quê? Porque a gente não conhecia. Foi uma coisa que ao longo agora desse último ano a gente conheceu. Então os resultados a gente vai começar a alcançar daqui adiante. Vai ser uma coisa que eu tenho certeza, a gente já tem obtido alguns resultados de pessoas que não conheciam a nossa empresa e a partir de site e disso tudo começou a conhecer. Então, para a gente, eu tenho certeza que daqui por diante vai cada vez mais crescer e a gente vai cada vez mais ser mais conhecidos, né? A partir dessa ajuda que a gente teve do Sebrae e do Sebrae Tech, principalmente. Muito bom, muito legal conhecer essa história, Dani. Jean, conta um pouquinho para a gente como é que foi a experiência de vocês com o Sebrae Tech ano passado. Oi, pessoal, boa noite. Uma satisfação aí poder conversar com esse público de empresários e empreendedores. Cumprimentar a Fernanda, nossa mediadora, a palestrante Camila e o case da Daniela, de Rio do Sul, aí da Metalúrgica Bela Aliança. Dizer que é uma satisfação estar ladeado de 3 mulheres tão inspiradoras na Semana Internacional da Mulher. Para mim é uma satisfação muito grande e o exemplo de vocês nos inspira muito. Enfim, a Liebling Chocolates, ela nasceu em 2019. Eu era de uma área totalmente diferente, então para mim foi um desafio muito, muito grande. Eu, a partir de uma viagem à Alemanha e à Suíça, que eu me inspirei nesse desafio do chocolate. E lá na Alemanha e na Suíça eu tive a oportunidade de conhecer algumas chocolaterias que, além da qualidade do chocolate, elas aliavam a identidade regional de cada local. Então isso me chamou muito, muito a atenção. E quando eu voltei para Blumenau, eu queria justamente oferecer à cidade um produto com a qualidade, um chocolate com a qualidade que caracteriza aqui a nossa região, com essa identidade regional. Eu sempre fui um cara que defende muito a marca da região, do Vale, de Santa Catarina, então eu me inspirei nesses chocolates da Suíça e da Alemanha para criar esse chocolate diferente aqui para a nossa região. Então, em 2019, a gente inventou a marca, né, sem saber fazer chocolate. Foi daí que eu fui atrás, né, de consultoria, de pessoas com experiência, pessoal especializado aí, para, a partir daí, a gente criar as nossas receitas e, aos poucos, trabalhar em pequenos eventos familiares, e foi assim que foi o nosso início nesse mundo doce do chocolate, né? Enfim, naquele primeiro ano, o nosso maior desafio foi a Oktoberfest, né? Surgiu a oportunidade de
de trabalhar dentro da Oktoberfest. Imagina, uma empresa pequena para um evento de 500 mil pessoas, foi o nosso grande teste e a gente acabou passando de uma forma, né, muito interessante. Em dezembro de 2019, a gente emendou um outro evento grande aqui em Blumenau, que é o Magia de Natal, e isso nos deu uma inspiração, uma condição assim para novos desafios. Então a gente entrou em 2020 preparado para a Páscoa, se preparando para a Páscoa com muita expectativa, né, com muita empolgação, e aí veio o lockdown, veio a pandemia, né, veio um sentimento de frustração, mas como a Camila muito bem colocou, do limão a gente faz a limonada. E naquele sentimento de frustração, de incerteza, de lockdown, a gente viu uma oportunidade de inovar, que foi criando um site, criando um delivery, e a gente fez uma Páscoa diferente em 2020. Né? Aproveitando essa questão da pandemia, a gente acabou se reinventando, né? Acabou se reavaliando também a nossa atividade e focamos numa alteração do processo. A gente fazia o chocolate, ainda faz, aliás, a partir das barras da indústria, e a partir da pandemia é que ligou a luzinha para falar assim, não, olha, precisamos mudar o processo. Passamos para o processo Bean to Bar, que é trazer o cacau do Pará, da Bahia, e fazer o primeiro chocolate de Blumenau. Então, com essa nova necessidade, com essa nova oportunidade, a gente também se viu obrigado a mudar a embalagem, mudar o nosso design, mudar um pouquinho a identidade. Foi aí que eu busquei, né, pela internet, o Sebrae. A gente acabou selecionando a modalidade de design para recriar as nossas embalagens, e essa relação com o Sebrae foi muito acima da expectativa, desde o atendimento né, das analistas, a qualidade dos fornecedores. Então, o objetivo foi extremamente alcançado, né? A gente conseguiu aliar essa questão da identidade regional com embalagens modernas, né, elegantes, que pudessem traduzir essa nova fase da empresa, que é essa questão do processo Bean to Bar, que é uma questão mais artesanal, de maior qualidade do chocolate. Então, a gente conseguiu traduzir a qualidade do produto nessas embalagens. Mas o que mais me chama a atenção nessa relação com o Sebrae foi que, além dessa modernização, além da criatividade, do custo-benefício que proporcionou esse desenvolvimento das embalagens, para nós foi um novo gás, para nós foi uma inspiração, porque com essa consultoria fez com que nós tivéssemos coragem e segurança para, inclusive, dar outros passos. Então, passado aí meio ano, né, desse desenvolvimento das novas embalagens, a gente está agora prestes a abrir a primeira loja física da Liebling Chocolates, dentro da Vila Germânica, e eu acredito muito isso a essa parceria com o Sebrae. Foi a partir do Sebrae Tech, que nós conseguimos essa coragem, enfim, essa segurança para dar esse passo adiante. Então, a minha mensagem é nesse sentido. O Sebrae, ele tem esse papel também de motivar, de dar esse gás às atividades. E nós, como uma pequena empresa, né, nesse mundo gigante aí de grandes empresas de chocolate, a gente viu a oportunidade, através do Sebrae Tech, para inovar, para mudar, enfim, as nossas embalagens. Que bom, muito bom. Aí eu já posso aproveitar para deixar o convite para o pessoal conhecer a nossa loja aqui em Blumenau, acessar o site também, chocolatedeblumenau.com.br, para conhecer o nosso produto. Tá feito o convite aí, né, Jean? Pessoal, indo para as nossas perguntas, eu reforço aqui o nosso chat à disposição de todos vocês e pelas redes sociais que a gente tem recebido também. A primeira pergunta aqui vai para
na verdade, eu posso responder, que é como posso contratar o Sebrae Tech, onde acesso e quem pode me atender. Como eu falei, a contratação do Sebrae Tech, ela é feita diretamente pela agência de atendimento da sua cidade ou região. Basta entrar em contato com o analista de negócios da agência, que faz o atendimento com o mercado, e quem pode atender são empresas. O Sebrae Tech ele é exclusivo para empresas, desde o MEI, do microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Os setores são diversos, todos os setores de comércio, indústria e serviço, o produtor rural pode ser atendido também. Então, é uma grande oportunidade para as empresas, vários setores são atendidos e o programa está à disposição de vocês, tá? A segunda pergunta da Carolina de Florianópolis para a Daniela. Pensando no seu segmento, Daniela, quais dicas você daria para os empresários que estão nos assistindo a buscarem esse tipo de consultoria? E aproveito essa pergunta e estendo depois para o Jean falar um pouquinho também para o setor dele, na parte de indústria, de chocolates, de doces, quais dicas ele pode dar. Dani, contigo. Então, para nós foi assim uma oportunidade muito grande para poder acelerar esse processo de mudanças da empresa, sabe? Sem tu precisar tirar todo o teu recurso de caixa, porque a gente sabe que em meio a uma pandemia que nem a gente estava no passado, coisas desse tipo, criar site, fazer parte de marketing, essa parte de patente, querendo ou não, são coisas que, digamos, não soberbas, mas não tem aquela prioridade, foge da prioridade da tua empresa. Então, para nós foi uma oportunidade de fazer isso. 70% de subsídios, gente, isso ajuda e muito. Assim, empresas de pequeno porte como a nossa, a gente não tem aqueles mundos e fundos, a gente não tem. Então, para a gente dar o primeiro passo, sabe, assim, é um recurso que a gente pôde fazer depois o quê? Mudamos a nossa logo, criamos camisas novas, mudamos tudo, muitas outras coisas na empresa com esse restante do dinheiro que sobrou, que a gente não precisou utilizar, porque o Sebrae ajudou a gente. Então, a minha dica para você, empresário, funcionário, cliente, contador, é o quê? Assistindo, né, a nossa live, vai até o Sebrae, procure o Sebrae da tua cidade, vê quais são os projetos que eles estão oferecendo. Pode ter certeza que para vocês, certamente vai ajudar muito vocês ficarem mais competitivos nesse mercado, nesse mundo que a gente está enfrentando hoje em dia. Então, essa é a minha dica para você que está nos assistindo. Eu acho que a Daniela falou tudo. A questão do custo-benefício realmente para nós pequenas empresas é muito importante. Sem dúvida a gente consegue investir em outras áreas a partir dessa parceria aí com o Sebrae. Realmente o subsídio de 70% é muito importante para a gente e realmente a minha fala é no sentido de encorajar aí os empreendedores a procurar a consultoria do Sebrae, porque realmente vale a pena. No nosso caso, das embalagens, né, com a ajuda dos profissionais, a gente conseguiu traduzir a qualidade do produto com as embalagens modernas, né, elegantes e com a identidade regional que eu tanto gostaria e que para o mercado cabia naquele momento. Legal. Aqui vem uma pergunta para a Camila. Inovação é para qualquer tipo e tamanho de negócio, Camila? Sim, gente, inovação é para qualquer tipo e tamanho de negócio. Então, independente se a gente está falando de um grande negócio, ou se a gente está falando de um MEI, um micro e pequeno empreendedor, cara, todos precisam se adaptar a esse contexto do mundo VUCA que eu trouxe para vocês e, de fato, inovar. E sabe o que eu achei mais legal? Foi que eu queria fazer um complemento aqui também, que, eu não sabia o que os nossos dois cases aqui desses negócios super legais iriam falar hoje. E vocês perceberam que eles relataram aqui no dia a dia deles muita coisa do que eu trouxe aqui para vocês hoje? Poxa, eles deram assim um show, um exemplo de mindset de crescimento que eu falei para vocês. Eles trouxeram o contexto do mundo VUCA e trouxeram os desafios da pandemia, que um dia era de uma forma, daqui a pouco não dava mais certo daquele jeito e tinham que fazer outra coisa, mudar, inovar. Então, eles trouxeram aí o caso do mundo VUCA, trouxeram aí o caso do mindset de crescimento, que eles precisaram, né, ter essa forma de pensar, de abraçar os desafios, de persistir nas dificuldades, de querer, de buscar quem é que pode me ajudar para desenvolver
desenvolver, para entregar mais valor ali para os meus clientes, para eu de fato, né, fazer com que o negócio entregue mais resultados, mesmo diante de todos esses desafios que a gente está vivendo. Então, ó, deram um show, falaram muito sobre empreender em novas ideias, em como eles se adaptaram. Então, ó, tô super feliz porque eu total conectou com o que eu trouxe aqui e cases reais, pessoal, cases reais, eles conseguiram olhar ao redor dele, o que tinha que poderia ajudar eles a inovar, e uma das coisas que eles trazem aqui, que eles encontraram, foi o Sebrae Tech. Então, ó, então de parabéns, nossos 2 empreendedores aqui, empresários, gostei muito do que eu ouvi, parabéns mesmo. Camila, mais uma. Qual o ponto de partida para trazer inovação no meu negócio? Essa é muito boa. Pessoal, eu sempre trago que quando a gente busca uma inovação, tem que ter um ponto de partida de alguma demanda. Então, tu precisa entender que existe uma dor, existe um problema, existe algo que precisa ser resolvido. Não adianta a gente trazer a ideia pela ideia e a inovação pela inovação. A gente precisa entender que precisa ter uma demanda, uma dor no mercado para que, de fato, esses clientes queiram, eles desejam a tua solução, a tua entrega que você vai estar ofertando. Então, basicamente, se eu puder dizer, quando a gente trata de inovação, precisa ter esse ponto de partida, de ter esse problema bem definido, essa demanda existente no mercado. Senão a gente não consegue ter essa percepção de valor e também não comercializar, que é o nosso objetivo aí como os empreendedores e empresários também. Aqui uma pergunta do nosso chat, do Paulo Vasconcelos. Tem como saber valores do Sebrae Tech? Paulo, os valores do Sebrae Tech, eles são muito variados, porque depende muito da ficha técnica, que é a nomenclatura que nós utilizamos, para a consultoria que vai ser aplicada. Então, não tem como colocar um valor definido para as consultorias, mas são valores que variam muito conforme a área e sub-área que vai ser atendido. Mas entre em contato com a gente faz uma avaliação da tua demanda, se for possível disponibilizar pelo programa Sebrae Tech, a gente inicia o processo de avaliação, o processo não tem custo nenhum, você traz a sua demanda, a gente cadastra no sistema, faz o nosso processo aqui interno de avaliação, e ao final você avalia se tem interesse em contratar ou não, mediante os valores que serão apresentados, tá? E aqui mais uma pergunta para a Camila: conseguir desenvolver uma única inovação na empresa é suficiente? Essa é muito legal. Às vezes eu como empreendedora também, pessoal, às vezes as pessoas vêm buscar contratação e tem um desafio lá para resolver uma demanda e trazem, a gente quer trazer uma inovação para resolver isso aqui. Mas, porém, todavia, entretanto, uma única inovação com o mercado tão acelerado que a gente está vivendo não se faz necessário, pessoal. A gente precisa, de fato, ter esses comportamentos todos que eu trouxe aqui para vocês de forma recorrente, para que constantemente vocês possam entregar essas novas ideias, possam buscar essas possibilidades aí ao entorno de vocês. Então, hoje pode ser um site, amanhã pode ser algo voltado para o marketing, depois de amanhã pode ser algo voltado para produto. Então, constantemente vocês têm que analisar essas possibilidades, esses caminhos que vocês podem seguir e tá de forma constante aprimorando aí as entregas e também tudo que envolve o sistema do modelo de negócio de vocês. Então, minha dica aqui, final para inovação, acho que seria essa. Não basta inovar uma vez só, vocês têm que conseguir recorrentemente levar tudo isso para os comportamentos e práticas do dia a dia de vocês. Maravilha. Pessoal, vamos encerrando aqui a nossa noite. Eu quero, antes de concluir os trabalhos aqui, passar a palavra para os nossos empresários, depois para a Camila, e aí a gente faz o fechamento dessa noite. Dani, contigo. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite do Sebrae, né, para compartilhar o case da nossa empresa sobre toda essa utilização do Sebrae Tech no processo de inovação. Agradecer também a Ana Paula Rosenbrock, aqui do Sebrae de Rio do Sul, que é ela que deu toda essa parceria também para a gente nesse processo. Também agradecer ao Fiesc Alto Vale, que eles que nos apresentaram primeiramente ao Sebrae Tech e ao Sebrae, né? E pelas essas oportunidades do meio do escritório de projetos. E deixar novamente
novamente esse pedido, né, essa dica para todos os empresários. Busquem, vão atrás, porque esse dinheiro tá ali, esse subsídio é pra gente estar utilizando. Então não deixe para trás. Por mais que seja uma coisa pequena, digamos, às vezes para vocês, para eles, assim, é uma coisa que vai ficar grande, é uma coisa que vai ajudar a gente. Então, era uma coisa que eu nunca imaginava, fazer um site, eles ajudam, é uma coisa que está ali para a gente utilizar, e ajuda muito. Quem acha que não, se engana, ajuda bastante, 70%, é uma coisa que tu pode utilizar para outra inovação na tua empresa e tirar aquele sonho da gaveta que tu tanto tem. Então essa fica a minha fala. Muito obrigada também, Fernanda, obrigada, Camila, obrigada, Jean, né, a gente fez essa parceria, todo mundo junto aí, chegando, né, nessa live primeiramente. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço de coração e desejo sucesso a todos nós. Jean, contigo. Hoje eu descobri que mais difícil que fazer chocolate é falar em live. Não, uma tremedeira, um nervosismo, mas enfim, sabendo, né, desse público qualificado aí e também da palestrante, que nos deu vários exemplos que a gente conseguiu associar ao dia a dia da empresa, a gente consegue enxergar que também está no caminho certo, né, enxergando oportunidades no dia a dia, né, vencendo os desafios. E agradecer aí ao Sebrae a oportunidade, e a gente está à disposição aí para novos eventos que vierem. Ok, Camila, contigo. Pessoal, eu queria agradecer pela participação aí de todo esse pessoal que trouxe um conteúdo riquíssimo também. Adorei saber sobre os cases. Achei que, de fato, vocês são empreendedores que passaram aí por essa pandemia, por todos esses desafios muito bem, de fato buscaram, foram atrás, experimentaram, validaram com os clientes de vocês, e é isso que eu quero deixar também aí para vocês que estão assistindo a gente. Pessoal, a gente vai continuar aí, com pandemia ou sem pandemia, o mundo está muito VUCA e cada vez mais acelerado, então deixo para vocês aqui minha dica final, aproveitem. Se existem recursos aqui que podem ser utilizados para ajudar a gente a desenvolver mais o nosso negócio, alcançar mais os nossos objetivos e melhores resultados, aproveitem, utilizem e experimentem. Vocês nunca vão saber, às vezes a gente fica no achismo, né? Mas será? Pessoal, vocês nunca vão saber se vocês nunca experimentarem. Então, experimentem, deixem o medo um pouquinho de lado, coloquem a coragem, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender depois. É isso aí, essas oportunidades estão aí e, para mim, em nome do Sebrae, eu fico muito contente de ver o trabalho que foi feito, os resultados que os empresários tiveram, só confirma cada vez mais a missão do Sebrae de desenvolver os pequenos negócios e estar aqui para ajudar em todos os momentos. Camila, mais uma vez, obrigada pela tua palestra, parabéns, empresários Dani, Jean, parabéns pelo sucesso de vocês, obrigada pela participação aqui. Em nome do Sebrae, agradeço a todos que participaram desse evento incrível e agradeço a presença aqui de vocês, mesmo que online, nesse novo momento que a gente vem passando. Reforço aqui o contato para vocês acessarem nossas agências de atendimento do Sebrae pelo Estado, buscarem mais orientações para o Sebrae Tech, para o seu negócio e aproveitar essa oportunidade do subsídio. Toda cidade tem à disposição aqui o recurso através do programa e fica o convite aqui de vocês para participarem aqui das nossas soluções. Um abraço para todos, desejo uma ótima noite.